Fala aí, beleza? Tio René aqui, e bora lá bater um papo sobre Mega Man X-Dive. Dessa vez vamos falar sobre DNAs, vamos falar do básico ao avançado aqui, né? Para começar aqui selecionando o 0. Bom, aqui nessa última aba a gente tem os DNAs e a gente tem três tipos de DNAs. A gente tem o DNA fixo, o DNA recombinado que fica embaixo, o fixo fica em cima, tá? E o DNA herdado. Como é que a gente faz para upar esses DNAs, né? A gente precisa de frags, que são fragmentos, né, de personagens. Após a gente deixar algumas estrelas liberadas, a gente vai podendo liberar alguns slots para poder upar a esses DNAs aqui, beleza? Cada um tem uma demanda de necessidade de rank aqui do personagem. Então beleza, fui liberando aqui os ranks. Quando está em level 5, obrigatoriamente a gente pode upar a todos os recombinados e a todos os fixos, beleza? Todos os personagens possuem DNA, porém tem personagens que no presente momento ainda não possuem DNA e numa futura data vão passar a ter. Por exemplo, estou tentando chegar aqui nele, pronto, o Sigma, o JoJo Style Gangsta Sigma, né? No presente momento ele não tem DNA fixo nem recombinado, porém lá no servidor NA ele já tem algum tempo, né? Porque já tem algumas semanas que saiu o patch de atualização lá, inclusive já fiz a cobertura aqui no canal. Esse patch provavelmente está saindo pra gente em breve aqui no Latam e ele vai poder ter o seu DNA fixo e o seu DNA recombinado também, beleza? Então eu vou lá aqui em outro personagem. Liberei as 5 estrelas do meu personagem, é um personagem importante para minha conta, tem um futuro promissor, é um personagem que pode ser meta no PVP e no boss, beleza, agora eu quero upar aos DNAs dele, vou clicar aqui e vou precisar desses fragmentos e investir. Aqui é um personagem que não está upado, mas deixa eu ver, o Axel não tem, pronto, aqui ó. Aí eu colocaria tá investindo aqui e colocaria analisar. Beleza? Basicamente é isso. Agora a gente vai falar sobre os DNAs herdados. Esse aqui é importantíssimo. Por quê? Os DNAs recombinados aqui embaixo a gente pode herdar para outros personagens. E cada personagem possui os seus próprios DNAs recombinados. Por exemplo, se eu clicar aqui no Sigma não vai ter, né? Mas se eu clicar aqui no 0 ainda não tem também. Bora aqui. Cliquei aqui embaixo em recombinado. Eu vou ter 5 slots, tá vendo aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Os DNAs 1, 3 e 5, eles vão possuir as mesmas passivas, porém vão ter grau maior. Por exemplo, 1 vai ter só a level 1, o 3 vai ter a level 1 e 2, e o quinto vai ter o level 2 e 3 das mesmas habilidades. Porém, no DNA 4 e 5, a gente tem uma passiva que é praticamente exclusiva do personagem. Tem alguns outros personagens que tem iguais, né? Por exemplo, o daqui, o do Papai Noel de Kimono, quando você está em melhoramento de defesa, tá com buff de defesa, né? Você aumenta o dano em 8%. Geralmente essas passivas aqui vão combar com as habilidades dos personagens, tá? Beleza, então eu fiz aqui o meu DNA recombinado. Depois que eu fiz os meus DNAs recombinados, ó, vou pegar um personagem aqui que está com todos recombinados, eu vou poder herdar para outro personagem. E como é que eu faço para herdar? É simplesmente eu clico aqui, ó, DNA Connect, e aqui eu vou poder escolher qual personagem eu quero herdar. Quando eu clico aqui, aqui vai estar os 5 passivos desse personagem. Eu posso selecionar ou não esse item aqui, que é praticamente inútil. Foi um item que não foi bem otimizado aqui no jogo. Ixi, não consigo mais mexer aqui. Ele aumenta a chance da gente conseguir pegar essa passiva. Porém, é um item que é muito caro e é muito escasso. E ele não vai ajudar tanto. Ó. Pode ver ó, que eu tô com um ano e cacetada de jogo. Só tive 4 desses itens gratuitos até agora, e eles de forma paga era muito caro, então não vale a pena você utilizar esse item, né? O que a gente precisa é o seguinte: aqui embaixo dele, que está 4/0, eu tenho os DNA Points. Eu vou precisar muito, mas muito mesmo desses pontos, porque eu vou precisar recombinar o DNA
várias vezes, até conseguir pegar pelo menos os slots que eu preciso. Por exemplo, eu vou só colocar aqui, ó, não veio nada para mim, vou colocar reconectar aqui de novo. E aqui, ó, me veio 3 dos DNAs do Akuma, né? Tô pegando o Akuma aqui porque o DNA dele não é um DNA interessante. Beleza? Já entendi o que é DNA fixo, já entendi o que é DNA recombinado. Posso herdar o DNA recombinado para outros personagens? E aí vem as perguntas interessantes, né? Personagens S, é interessante de eu ficar recombinando o DNA deles aqui embaixo várias vezes? Na minha opinião, não. Por quê? Os frags de memória de personagens S, ele tem um custo de 30 para um fragmento só de memória. E lá eu vou precisar de uma quantidade alta de fragmentos de memória, tá? Eu vou estar escrevendo aí na descrição quantos são de cada, porque eu vou fazer a conta depois, beleza? Então, para eu herdar bastante aqui, para eu herdar, por exemplo, 50 aqui, eu vou gastar 1.500 de patch. E patch nesse jogo é um recurso extremamente importante. Já se for 50 aqui de um personagem A, ao invés de eu gastar 1.500, eu vou gastar 500. Olha, já foi interessante. E se for um personagem B, quanto eu vou gastar? 250 apenas. É uma pena que a gente tenha poucos personagens B, porque os personagens B e depois os As são os melhores para a gente poder estar herdando os DNAs. Então bora voltar aqui. Então eu estou aqui como exemplo agora o Sigma. Eu vou pensar em um DNA herdado para ele, né? Eu coloquei aqui um personagem que eu acho bem interessante, porque esse DNA tem passivos que casam bem com a ideia do personagem Sigma. Bora ver lá no DNA recombinado aqui do Beach. É Beach ou é Byte o nome dele? É, o Beach mesmo. Então vou ver aqui, ó. Já herdei aqui, já recombinei várias vezes os DNAs dele embaixo até chegar aqui no que eu precisava, ó. Crisis Amplification 3, 2 e 1. O que é que essa habilidade faz? Quando o meu HP estiver abaixo de 30%, ele aumenta o dano em 6, 8 e 10%. Ele também tem outro que é muito interessante, é o Sigma, porque o Sigma também tem paralisia, tá? Então aqui eu posso tentar depois herdar aqui o 3 desse aqui, que é para eu ter mais 8%, e esse aqui de 6 eu tento herdar aqui no segundo. Herdar não, recombinar aqui no segundo. Depois que eu deixei esse DNAzinho aqui perfeito, eu venho aqui no meu Sigma e eu vou ficar aqui no Reconnect recombinando até conseguir os 5 slots. Às vezes é barato, às vezes a gente só gasta 2.500 de material de DNA, ou às vezes você pode gastar 500 mil, 600 mil. Eu já tive que gastar 600 mil num personagem uma vez, e teve vezes que eu só gastei 5 mil. Infelizmente a chance é muito baixa. Beleza? Então o meu conselho é, primeiro, se for mexer em DNA, herdar NA, pense primeiro de baixo para cima. Eu não aconselho mexer em recombinados de personagem S, tá? Fique brincando nos personagens B. Pense em alguma passiva que você quer herdar para outros personagens e invista bastante nelas, beleza? Então aqui, ó, tem o Lego aqui. Eu pensei nesse DNA dessa forma aqui para poder estar herdando para o meu Via. Meu Via, ele é um personagem que eu uso para boss. Então eu coloquei aqui Boss Killer 1, 2 e 3. Aí quando estou com escudo, eu bato mais 8%. O Via tem 8%. Então você pensa nas passivas que vão estar combando com os seus personagens. E os Bs aqui, ó, vocês podem ver que vai estar tudo praticamente perfeito, tirando ela, né, que ainda estou construindo. Mas alguns aqui estão perfeitos porque são personagens que eu precisava herdar para ou de repente para o PVP ou para o boss. Isso é importante, esqueci de mencionar. Mas quando você for recombinar seus DNAs, você tem que pensar no propósito. Você pensa no personagem e pensa no propósito. Esse personagem precisa de passiva para boss, precisa de passiva para PVP, precisa de passiva que é meio termo. O que é uma passiva meio termo? É que se aplica a qualquer situação. Por exemplo, a quebra de defesa, se seu personagem tem uma quebra de defesa, ela vai funcionar tanto para boss quanto para PVP. Então você pode estar pensando nessas situações e estar montando o seu DNA aqui, deixar ele perfeitinho do jeito que você precisa e depois herda para outro personagem, beleza? Os personagens A, depois dos Bs, eles são os mais interessantes a se estar mexendo.
Porém, já tem um gasto bastante de patches. Você tem que pensar bem, analisar bem qual personagem você acha interessante, tá? Lembra que aqui o Vile, a gente consegue comprar um fragmento dele por dia, assim como o Zero. Lá na lojinha a gente consegue comprar com Zenis. Então é interessante a gente ficar sempre comprando, e os outros aqui a gente ficar construindo lá no laboratório, né? A gente tem essa possibilidade. É de grão em grão, né? Demora um pouco para fazer efeito. Beleza? Então é isso. Tentei ser aqui do básico ao avançado, mas os DNAs aqui é um mundo muito complexo porque envolvem diversas passivas, né? E cada um tem seus DNAs específicos próprios. Lembrando que o quarto e quinto slot aqui é praticamente na última. A habilidade aqui é único do personagem. Então você vai construindo o seu recombinado para depois pensar para quem você herdaria, né? Os personagens B e A são praticamente só para herdarem para os personagens S. Já os personagens S, a gente não vai se preocupar, na minha opinião, tá? A gente não vai se preocupar tanto com o recombinado, porque é muito caro ficar roletando aqui várias vezes, mas a gente vai se preocupar bastante mesmo com os DNAs fixos deles, porque os DNAs fixos vão fazer uma diferença gritante para o personagem. Tem personagem que muda da água para o vinho dependendo de como funciona o DNA fixo dele. Beleza? Tem muitos personagens que a gente está aguardando o DNA. Olha só, esse daqui, o Das, e já tá para chegar o DNA dele. O Shadow, a Gangsta Girl, o Axel para quem curte ele no PVP. Tem muitos outros ainda que está por vir, agora Aiko e por aí vai. Então personagem S a gente foca nos fixos, faz um qualquer ali do recombinado só para conseguir algum buffzinho, na sorte não, e a gente pensa no que a gente vai herdar para eles. Herdar de personagens B e depois de A, a gente roleta várias vezes, são mais baratos esses personagens, e aí a gente consegue alinhar um DNAzinho perfeito para deixar do jeito que a gente quer. Beleza? Só por último aqui, olha o meu via como é que ele ficou. Eu estou herdando aqui o DNA do Lego. E aqui ó, tem Boss Killer 1, 2, 3, tem o escudo e tá bonitinho ali. Mas aqui embaixo tá tudo de primeira, eu não roleto aqui embaixo não, tá? Embora tenha alguns personagens que tenham umas passivas únicas aí, que é fantástica, tipo essa daqui de Super Base, né? Quando você atinge em algum personagem que está com quebra de defesa, ele recupera 12% do ataque dele em HP, né? Isso é muito bom. Só que é muito difícil você ficar roletando em várias vezes. Às vezes pode dar sorte, às vezes você pode dar prejuízo. Eu te digo que 99,99, bora só, para ficar mais tranquilo, por cento das vezes você não vai dar sorte aqui em roletar e gasta muito recurso. E recurso no jogo é escasso e a gente precisa de muito recurso. Para quê? Principalmente para ter a galeria upada, né? Galeria não, os personagens bons upados para PVP, mas a galeria que eu me refiro é essa daqui, ó. Tá vendo meu ataque de bônus daqui do boss que eu tô com 120%? Por que eu tô com esse 120%? Porque eu tenho diversos personagens que estão upados em estrelas, até 5 estrelas, e diversas armas que estão upadas em estrelas. Quanto mais estrelas eu tiver upadas, eles vão estar aqui somando para o bônus, entendeu? Então quer bater mais forte em boss? Pense em upando tua galeria. Começa lá no B, no A, e os S que você for utilizar ou para boss ou para PVP. Pensa bem porque patch no jogo é uma coisa muito escassa. E também pense bem antes de gastar os seus patches em DNAs, tá? Beleza? Eu fico por aqui. Espero ter somado com esse vídeo. Desculpa a extensão, é porque DNA é um assunto complexo, envolve muita coisa. Eu não consegui falar de tudo, mas consegui tentar passar uma boa base para vocês. Beleza? Eu fico por aqui e se tiver alguma sugestão, alguma dica, alguma crítica, é só deixar aí. Se não é inscrito, por favor, fortaleça aí o canal que a gente está precisando dessa ajuda. Beleza? Valeu e fui!